Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Desejo que tenhamos um excelente estudo. Para você que nos acompanha, aí onde você estiver, que a luz de nosso Pai Oxalá chegue até você também. Desejo um excelente estudo. Vamos lá. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia
à vossa santíssima imagem, que assim seja. Deus Pai, Criador, Senhor de todas as coisas, nós os agradecemos pela vossa imensa bondade e pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite, com essa chuva abençoada, que essas águas possam lavar os nossos caminhos, o nosso coração, a nossa mente e o nosso espírito, e revigorar as nossas forças. E assim rogamos pela presença do nosso amado irmão Bezerra, que se faça presente com a vossa comitiva do bem e da caridade, amigos e irmãos consoladores, benfeitores e doutrinadores, que assim seja. Tenho sede. Jesus e a mulher samaritana. João, capítulo 4, versículos de 1 a 14. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó, das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. E a mulher respondeu: "O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede água?" Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: "Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida." Ela respondeu: "O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água aqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó?" Então Jesus disse: "Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna." Eu costumo dizer, e eu falo isso sempre, em tempo de atendimento, em tempo de limpeza branca, às vezes nós temos 7 pessoas para fazer a limpeza branca, não é? É como se tivesse 3 ou 4. E às vezes nós temos 3 pessoas para fazer a limpeza branca, que é um ritual que a gente faz lá fora, é como se tivesse 12. Às vezes nós temos aqui do lado de cá, não, são só 2 pessoas que tem os socorros espirituais que a gente faz, né? Meu filho, 10 horas é pouco. É muito engraçado isso. E às vezes você tem 10, 15 pessoas e o trabalho flui rapidamente, né? Então, nunca se prenda ao que você vê com os olhos terrenos. Não se ilude, não se engane. Eu falo isso porque eu sinto a casa está para lá de cheia, se é que me entendem, né? Para lá de cheia. Vamos lá. Esse nosso evangelho de hoje, eu fiz uma parte aqui proposital, né? Ele fala sobre Jesus e a mulher samaritana. Então ele fala que os fariseus, como sempre, né? Eles estavam incomodados e preocupados. Quem eram mesmo os fariseus? Me ajudem. Quem era, Carolzinha?
Quem eram os fariseus? Eram homens, somente homens, né? Eram homens que estudavam as Escrituras, ou as Sagradas Escrituras, né? E ocupavam os templos. Também podemos dizer de sinagogas. Ou tabernáculos. Esses homens, eles eram uma camada mais elevada dentro da sociedade. Não era o Zé, o João, o Sérgio. Não. Eram tipo assim, Ronaldo, Jonathan, Paulo, sabe? Aquela camada, Pedro, aquela camada mais elevada, né, da sociedade. Então esses homens, eles se exibiam muito. Eles oravam em praças públicas, em voz alta, para que os olhos se virassem para eles. E tipo assim, como eu disse aquele dia do peito de pomba, né? Vejam, eu estou orando. Vejam, eu estou falando com Deus. Vejam, eu dei uma grande oferta no templo, sabe? Eles adoravam se aparecer e perseguiam Jesus, sempre perseguindo o mestre, sempre cobrando do mestre respostas para tentar fazer o mestre cair em armadilhas, né? Então esses eram os fariseus. E aqui, os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. Quem era o João? O João era... Quem que falou, hein? Isso. O João Batista. Como que ele é conhecido, o João Batista? De precursor. Aquele que vem antes. Aquele que vinha antes anunciando o sagrado, batizando as pessoas, né? Ele batizava as pessoas. Onde que ele batizava? Nas águas do Rio Jordão. Batizava nas águas do Rio Jordão. Muito bem, classe. Tá colando, né? Tá só aqui no Google. Então, ele batizava nas águas do Rio Jordão. João Batista era filho de quem? Vamos, João, você deve saber. Filho de quem? Isso, e de Isabel e? Que Deus tirou a fala dele, ele ficou mudo durante toda a gravidez? Isabel e Zacarias. Muito, ó, ninguém correndo na folha no caderno. E Zacarias. E Isabel era prima de... Olha, então, e tudo em família. Que Maria era mãe de Jesus. Muito bem. Depois dessa árvore genealógica, de fato, não era Jesus quem batizava, e sim os discípulos batizavam.
Mas os fariseus estavam incomodados. Como assim? Vamos dizer, o exército do Cristo estava aumentando, os seus seguidores, as pessoas que acreditavam nele, né? Estava cada vez mais aumentando. E os fariseus incomodados. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia, voltou para a Galileia, e no caminho ele tinha que passar pela Samaria. Acontece que da Judeia até a Galileia, ele tinha que passar por Samaria. Acontece que, ao passar por Samaria, nós temos que lembrar que aqui na Samaria tinha os samaritanos, lembra? Por isso que essa mulher é de samaritana, ela é de Samaria. Opa! E aqui tinha os judeus. Tanto é que depois ela vai falar: não sabes tu que judeus e samaritanos não se dão, não conversam? Por quê? Porque na divisão que aconteceu das terras de Israel, um povo se misturou com o outro, e aí nasceu o povo de Samaria. Deixou de ser um judeu puro. Então eles eram, como não era uma raça pura, se tornaram impuros diante do olhar daquele povo. Olha que ignorância. Achar que como não é nosso povo, é impuro. É simples assim, né? E os samaritanos, eles estudam somente das Sagradas Escrituras o Pentateuco. Meu Deus. O Pentateuco são os 5 primeiros livros, tá? Bíblicos. São os 5 primeiros livros bíblicos da Bíblia. O restante não. Os samaritanos, por isso que os judeus, eles têm essa, além da questão da mistura de raças, se tornaram impuros, e nasce Samaria, tem a questão da crença, onde eles só estudam Pentateuco. Acontece que Jesus, quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia, voltou para a Galileia, e no caminho ele tinha que passar pela região de Samaria. Não tinha como. Ele chegou a uma cidade, a cidade de Samaria, chamada de Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Lembra dessa história? Lembra que os irmãos de José o jogaram no buraco, lembra? No poço, né? Lembra disso? Então essas terras de Jacó, havia um poço. Ali havia um poço. E eis que ali há um encontro. Opa! Olha lá. Ali ficava o poço de Jacó, dentro das terras que pertenceram a Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, olha que coisa, meio-dia, um ponto neutro, uma hora neutra, meio-dia. Olha, percebe tudo que contém nessa história. Meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Como costuma estar o sol do meio-dia? Terrível, né? E ele, cansado da viagem, sentou perto do poço. E uma mulher samaritana, lembrando que judeus e samaritanos não se conversavam, não podia nem chegar perto.
veio tirar água e Jesus lhe disse: por favor, me dê um pouco d'água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida, por isso que ele estava sozinho. Ou seja, Jesus precisava deste momento sozinho com essa mulher, né? Ele precisava de um momento de privacidade, vamos dizer assim, com essa mulher. É o que ele faz conosco. Ele vai sempre montar e causar um encontro que não está marcado na hora neutra, na hora que você menos espera, na hora que você menos imagina. Tem uma resposta, tem um sinal, tem uma conversa, tem uma entrega. Os discípulos tinham ido até a cidade e a mulher respondeu: o senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o senhor me pede água? Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você é que me pediria água, e eu lhe daria a água da vida. Veja, elementos. Primeiro, o encontro. O que o mestre quer com cada um de nós? Ele quer fazer este encontro. Há pessoas que vivem fugindo de Deus uma vida inteira. Eu acho que ele fala: uma hora eu te pego, quando você estiver sozinho. Nós ainda vamos conversar. Você ainda vai falar da tua vida. Segundo, Deus fala com a gente na privacidade. Ele respeita o nosso íntimo. Nós precisamos entender isso. Todas as vezes que ele fez uma cura, podia ter a multidão lá, mas ele estava sempre ele e o cego, ele e o paraplégico, ele e o mudo, ele e a mulher. Pode perceber que quando Jesus entra em cena, parece que tudo que está ao redor some. Já percebeu isso? Quando desceram aquele homem por aquele telhado, aquele momento, aparentemente era dele e de Jesus. Quando o cego Bartimeu sai gritando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, e o povo: ei, o mestre está curando, para de escândalo. Quando ele chega na frente do mestre, parece que cria-se uma cápsula, uma bola, uma bolha, não sei, e é o momento dele e do mestre. É por isso que quando a gente está em Deus, a gente entra num momento de intimidade tão grande que você esquece tudo o que está fora, né? É o seu momento com o Mestre, o seu momento com o Criador. E podem perceber que quando a gente não consegue se retirar do todo, você fala: nossa, eu não estou conseguindo me concentrar. É ou não é? A gente fala: não estou conseguindo me concentrar, eu não sei, eu não, né? Que você não consegue entrar nessa capa, nessa bola que envolve e que você tem o seu momento especial. Então, o mestre teve o encontro, precisou da privacidade, mas ele teve uma coisa chamada humildade, que alguns evangelhos vão chamar de rebaixamento. Ele se curvou, ele se rebaixou diante daquela mulher. Primeiro, o poço ficava longe. O sol era quente. O poço era distante, afastado. E quem era essa mulher? Essa mulher, que é uma samaritana, era uma mulher extremamente apedrejada pela sociedade. Era uma mulher, portanto, discriminada.
Portanto, era considerada uma mulher impura, pecadora. Percebe que quando Deus quer falar com a gente, Ele fala no nosso íntimo, Ele causa o encontro, Ele causa o momento. Quando Ele quer falar com a gente, Ele respeita tudo isso que a sociedade quer impor sobre cada um de nós. Então, assim, se em algum momento você já se sentiu apedrejado, discriminado, já se sentiu impuro ou impura diante de qualquer situação da vida, saiba que o nosso Mestre, Ele não faz diferença e nem acepção de pessoas. Ele te ama do jeitinho que você é, com as suas qualidades, com os seus defeitos. Ele te ama desse jeito aí. Ah, pai, então eu não preciso melhorar? Não, se você melhorar, melhora para você. Mas se você não melhorar, Ele continua sendo Deus. Para Ele não altera nada. Deus é Deus. E se você melhorar, Ele continua sendo Deus. Ah, então quer dizer que se eu melhorar, eu estou melhorando para mim, isso, para você e para quem convive com você. Deus não altera, Deus é Deus. Se você vem aqui na terça, Deus é Deus. Se você não vem, Deus continua sendo Deus. Se você faz a sua oração no final do dia, Deus é Deus. Se você não faz, Deus continua sendo Deus. Se você agradece logo pela manhã, quando acorda, Deus é Deus. Se você não agradece, Deus continua sendo Deus. Olha que interessante. Então, Ele tem essa grandeza. E Jesus se rebaixa, senta na beira, ali perto do poço, e fala, você pode me dar água, né? Ou diz, tenho sede. Frases que levam a entender que Ele tem sede, né? E ela responde, mas você não sabe que nosso povo não conversa, você é judeu, eu sou samaritano, né? E ela continua, o Senhor não tem balde para tirar água. Olha como, quando a gente não quer conversar, quando a gente não quer se abrir, isso é aqui, é em casa, é com amigos, família, trabalho. Quando a gente não quer, como a gente dificulta, não é? Olha as barreiras que ela colocou. Primeiro, o Senhor não sabe que o nosso povo não conversa? Segundo, o Senhor não tem balde. Terceiro, o poço é fundo. Tipo assim, estou indo, né? Olha como que a gente fica resistente quando Deus quer se aproximar, quando a mão de Deus precisa agir, quando nós estamos brigando com tudo na nossa vida. Percebe como a gente fica rebelde, né? Como a gente fica resistente, armado, não preparados para uma bênção, né? E há muitas pessoas que vivem uma vida inteira assim, armadas, resistentes, ressabiadas, e não sabem o poço de bênçãos que poderia acontecer na vida delas. Veja quantas pessoas é resistente a viver uma religião, seja ela qual for. Quantas pessoas são resistentes à espiritualidade? Quantas pessoas são resistentes porque fulano é dessa ou daquela religião? Quantas pessoas são resistentes porque fulano é dessa ou daquela cor, verde, azul, preto, branco, amarelo? As pessoas colocam resistência quando elas não querem as coisas, e elas vão dando motivos ou desculpas esfarrapadas, fajutas, né? O senhor não sabe que o poço é fundo? O senhor não tem balde. Então você já sabe, começou com muita... Só não quer, não está querendo. Pode observar daqui para frente. Como é que vai conseguir essa água da vida? Como assim? Do que o senhor está falando? Nosso antepassado, Jacó, nos deu este poço. Ele e os seus filhos, os animais, e seus animais,
beberam água desse poço. Será mesmo que o Senhor é mais importante que Jacó? Gente, imagina quanto tempo faz. Ou seja, quanto tempo fazia Jacó, né? Como é que a gente faz uma crítica? Eu pergunto, como que alguém está diante do mestre e não o reconhece? A gente vive isso hoje no século 21. Às vezes nós estamos diante da luz e não a reconhecemos. Nós estamos diante de uma pessoa de Deus, diante do bem e não reconhecemos. Isso acontece ainda hoje no século 21. Porque nós podemos ficar inconformados como que uma pessoa se depara com o Cristo e não o reconhece. Mas isso acontece ainda nos dias de hoje. Está com a faca e o queijo na mão, mas não quer crer. Está com a faca e o queijo na mão, mas se mostra resistente. Fica dando desculpas. Fica fugindo. Entende isso? Então, o mestre, ele fala com essa mulher, que inclusive ela fala, tem um momento depois, ele fala, depois do 13, depois do 14, aonde está o teu marido? Ele não sabe, ela não sabe que ele sabia a vida dela todinha. Aonde está o teu marido? Aí ela fala, eu não tenho marido. Mas ela estava morando com um homem. Ela tinha um companheiro. Aí ele fala, não tem mesmo. Todos que passaram pela sua vida nunca foram seus. Você pegou de outras. Pois é. Realmente você não tem. Você tem uma pessoa lá dentro de casa. Mas falar que você tem um marido, um companheiro, você não tem, você está certo. Né? Então, a conversa aqui continua. Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante que Jacó? Ele fala, quem beber desta água aí, do poço, terá sede de novo. E é verdade, né? Quem beber daquela água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A sede é quando o corpo precisa de água, isso é básico, é óbvio, mas ele está insatisfeito com a quantidade de água que está circulando ali naquele corpo, né? Essa sede precisa ser saciada, né? Então o que ele quer dizer? Se você beber da água que eu lhe der, você viverá uma vida satisfeita. E nós vivemos no século 21 plenamente insatisfeitos. Eu costumo dizer, nem todo mundo tem tudo. Cuidado no julgamento quando você olha para as pessoas, né? Às vezes você vê a pessoa numa ótima, excelente situação socioeconômica, uma casa confortável, um carro confortável, uma vida plena, tranquila, mas nem todo mundo tem tudo. E quantas pessoas que não têm as luxúrias da vida e vivem plenamente satisfeitas, tranquilas,
sem essa sede disso, sede daquilo, sede daquele outro, sede de... As pessoas vivem no século 21, além da sede material, que é intensa, desenfreada, elas vivem sede de amor, porque muitas vezes não tem dentro das suas famílias, sede do companheiro que não corresponde, sede de um namorado, de uma namorada, sede de amigos, porque não consegue fazer amigos, sede de fé, porque não consegue crer, não consegue acreditar que é possível. As pessoas têm as mais inúmeras sedes nas vossas almas. E há almas cuja pessoa não busca, cada vez mais essa sede se aumenta e fica quase que insaciável. Sede de si mesmo, eu me perdi dentro de mim mesmo. Como eu tenho saudade de mim, eu tenho sede de como eu era antes. Vocês já ouviram relatos desse? Eu tenho sede de quando eu era feliz, eu tenho sede, eu tenho sede, eu tenho sede. O que será que acontece dentro de cada um de nós? O que acontece na nossa alma? E este homem maravilhoso está aqui para dizer: se beberes da água que eu lhe der, nunca mais terás sede. Se darás por satisfeito e toca a vida. Com o que tem, como pode e como sabe. Toca a vida, mas toca com paz no coração. Com paz no coração. Com um brilho nos olhos, com um sorriso no rosto, com leveza no semblante. Olha que ser satisfeito. E às vezes é uma senhorinha ali né? Não é nenhum barão, não. Entende isso? Então o que ele quer dizer é que aquilo que o mundo nos dá não nos sacia. Aquilo que o mundo nos dá, ainda permanecemos com sede. E cada um sabe aqui qual é a tua sede. Eu sei qual é a minha sede. E você deve saber qual é a sua sede interior aqui dentro, da tua alma. Tem a sede material. Ai, queria ter tal coisa. E tem a sede espiritual, a sede da alma. Então ele está falando que aquele que beber da água que ele der, todas essas outras sedes cairão por terra. Como disse Santa Teresinha, a quem tem Deus, só Deus basta. Né? A gente não precisa... Você sabe o que eu falo? Com o passar do tempo e no caminho da evolução, a gente vai aprendendo e entendendo tantas coisas que a gente não precisa mais. E que no passado a gente achava que era necessário, era fundamental. Sem isso eu não vivo, não é? Quanta bobeira, né? Com o passar do tempo você fala: meu Deus, jura mesmo que eu briguei por isso? Não preciso disso. Olha que maluco. É feito momentos como quando vamos mexer no guarda-roupa. Sei lá, um dia você comprou uma peça que era a peça, o vestido, a camisa dos teus sonhos. E hoje você pega no cabide, você olha, além de fazer muito tempo que não usa, eu vou dar isso aqui para alguém, vou ver para quem serve. Não é? Não tem isso. Isso é evolução. É se desapegar. E aí o olhar muda, parece que vira chavinha assim. Você fala: nossa, olha só, queria tanto essa peça. Sabe por que hoje eu não vejo graça? Né? Fulano, estou com uma camiseta lá em casa, eu estava olhando o seu tamanho, acho que serve. Você quer? Gostaria de dar uma olhada. Tá. Um dia eu cheguei na casa de uma amiga, ela tinha dado uma camisa para o filho dela, uma camisa de linho, verde. E ele não gostou. E eu cheguei 5 minutos depois. Deus me enviou, né? Cheguei 5 minutos depois. E ela toda chateada.
você acredita que eu dei essa camisa para ele e ele não gostou da camisa, não sei o quê, não sei o quê? Você acha que te serve? Eu falei, deixa eu ver. Nossa, mas tinha sido feita para mim. Tem a camisa até hoje, sabe? Então é isso, você conseguir identificar essas coisas. Essa mulher tinha um momento marcado, olha Senhor, vai lá meio-dia no poço que eu vou estar lá. Não, não tinha. Deus não vai marcar a hora com você. Ele vai te encontrar e te pegar de surpresa quando você menos esperar. A sua experiência com Deus, ela vem na tua vida quando você menos espera. Quando você menos espera que uma porta vai se abrir, ela se abre. E mata a tua sede daquela oportunidade, daquele trabalho, daquela resposta que você estava esperando, daquele dinheiro que precisava chegar, daquilo que precisava... É o momento. É agora. Outra coisa, essa mulher, tida como uma pecadora, primeiro que um homem jamais conversava sozinho com uma mulher em público. Jamais. Se hoje ainda tem tabu, você imagina há mais de 2000 anos. Não é verdade? E ele conversou com essa mulher respeitosamente. Ele olhou para essa mulher, ele se colocou, se rebaixou, quebrou todos os protocolos e padrões de uma sociedade que critica, que discrimina, e ainda de um judeu falando com uma samaritana. Gente, para o mestre, esses rótulos não valem nada. Nenhum rótulo que a sociedade coloque em nós, seja positivo ou negativo, para Deus não vale nada. Ele vai olhar para o teu ser, para a tua alma, dentro de cada um de nós. É lá dentro. Que é mais do que a história dele com os 2 ladrões lá na cruz. E o ladrão fala, Senhor, ladrão da esquerda, Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de nós quando estiver no paraíso. Os 3 crucificados ali. O mestre olha para ele e fala, ainda hoje estarás tu comigo no paraíso. Se aquele homem conseguiu reconhecer ao lado de quem ele estava, também pregado numa cruz, por que será que nós muitas vezes temos dificuldade, mesmo estando nós fora das cruzes da vida, de reconhecer quem é Deus? De reconhecer Deus. Olha que maluco isso, cara. O cara lá com as mãos pregadas, ensanguentadas, conseguiu reconhecer que aquele cara do lado dele era Deus. E nós, muitas vezes, na vida que nós levamos, não conseguimos identificar Deus. Pois é. E ele termina dizendo, quem beber desta água terá sede de novo, desta água desse poço aí. E como é que é o poço? O poço é circular, não é? Profundo. E brota água. Olha, ele vem brotando água, não sei desde quando, mas desde Jacó, pelo menos, a história já relata. O que nós precisamos? Quem é o nosso poço? Da onde vem a nossa água? Eu falo sempre, tem que falar assim, o senhor não cansa? Eu falo, não, a fonte é inesgotável. E é mesmo. A fonte, para aquele que crê, ela é inesgotável. Não é? Então nós precisamos crer nisso. Que nós possamos, a cada dia, matar a nossa sede, né? Chega um momento que a nossa sede ela se torna só espiritual. Sede de aprender, sede de conhecer, sede de ter novas experiências. Porque a sede material, sinceramente, queira o suficiente, queira o necessário. Viva com o suficiente e com o necessário.
Ademais, é buscar o lado de dentro. É isso que mata a nossa sede. Quando a gente consegue saciar o lado de dentro e passamos a sermos pessoas satisfeitas, pessoas em paz, sem tumultos interiores, sem quereres e sem querências interiores ou exteriores, sabe aquela coisa desenfreada? Ai, se eu não for no show do fulano, né? Ai, se eu não tiver a bota da ciclana, o carro do Beltrano, o perfume. Esses dias me ofereceram um de R$350. Eu falei, nossa, que cheiro bom, que gostou. Eu falei, eu vendo, você quer? É tal o nome lá, R$350. Eu falei, desculpa, dá dó, né? Dá ou não dá dó? Quando você olha para um pai de família, um trabalhador brasileiro, quando tem alguém batendo no teu portão ou nessa casa pedindo uma cesta básica, ou apenas 2 caixinhas de leite, chega a ser agressivo alguém me oferecer algo num valor desse. Entende isso? A lógica da coisa. E cá entre nós, quando você passa perto de alguém, dá para ver o preço do perfume que você pagou? Olha que ilusão, como nós somos tolos. É ou não é? Quando você põe um tênis, uma camiseta, está lá escrito. Olha que ilusão. E tem gente que põe e compra para se exibir, às vezes não está nem podendo. Que sede é essa, desenfreada, de se mostrar, de falar que tem? Não precisamos disso. Passou, gostou daquela camiseta azul? Isso, pode comprar? Compre. Mas não, eu só compro se for da marca tal. São esses quereres, essas querências, essa coisa insatisfeita dentro de nós, esse consumismo desenfreado. E esquecemos de buscar aquilo que realmente mata a nossa sede. Né? Que nós possamos entender a grandeza desse evangelho. Um mestre que acontece o encontro, um mestre que respeita a privacidade, que tem humildade e que quer nos dar uma água cuja situação nunca mais teremos sede. Quero só fechar esse evangelho dizendo assim: se você tem um gosto musical, cultural, não é isso que eu estou fazendo crítica não, tá? É que tem pessoas que deixam de fazer o necessário para alimentar o desnecessário. Entendeu isso? Cara, é isso. Então nós precisamos ter esse feeling. É necessário. Eu preciso. Consigo viver sem? Ou pelo menos consigo esperar pelo menos um mês? É para ontem essa necessidade, não é? Se a gente conseguir aprender a viver assim, como gente satisfeita, né? Tenho certeza que nós vamos viver em paz. Que assim seja. Eu fui visitar uma amiga recentemente e ela mora num apartamento. Depois de muitas lutas, né? E ela foi mostrar o apartamento pra gente. Na hora que eu sentei, eu falei, filha, é o necessário. Que interessante. É o necessário. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, quintalzinho, uma garagem. E ela toda sem jeito. Pai, falei, filha, agradeço, né? É o necessário. Uma lavanderia, não é? É o necessário. Nada mais que isso. Que assim seja.
Vamos agradecer ao nosso Pai, ao nosso Criador, Deus Pai, Senhor de todas as coisas. Faze conosco o vosso encontro. Dá-nos, Senhor, a tua água de beber. Temos sede. Sede de ti. Sede de paz, de amor, de esperança, de perseverança. Temos sede de bom ânimo, de coragem. Sede de harmonia nos nossos dias. Sede de nossos irmãos. Sede de sermos instrumentos. E tu, Senhor, que conhece a sede de cada um de nós, a necessidade de cada um de nós, dá-nos da tua água viva. Dá-nos, Senhor, da tua água que sacia, que renova, que fortalece, que nos reanima para cada dia da jornada dessa existência. Tudo em paz? Todo mundo bem? Tá bom. Quero agradecer a você que nos acompanhou, que esteve conosco, né? Que entrou, que mergulhou nesse círculo de luz e pôde sentir a energia maravilhosa chegando até você. Muito obrigado. A minha gratidão e que Oxalá te abençoe. Que assim seja. Vamos agradecer ao nosso amado irmão Bezerra mais uma vez pela sua comitiva do bem, por toda a sua espiritualidade, pela tua força. Agradecer aos consoladores, irmãos doutrinadores, benfeitores da caridade, que possamos estar juntos mais vezes, que vocês todos possam retornar às dimensões espirituais, às suas casas espirituais, deixando a paz entre nós, que assim seja. Agradecemos a nosso Deus Pai, Criador de todas as coisas, pela grande oportunidade de estarmos aqui. Que esta noite seja uma noite tranquila, serena, que a nossa alma possa ser conduzida a bons caminhos, a bons sonhos, que o nosso anjo de guarda nos guarde, nos proteja, vele por nós, e que todas as nossas forças, a nossa esperança, seja renovada nesta noite, e ao acordar, acordemos e levantemos pela manhã dispostos, encorajados e satisfeitos diante da vida. Que assim seja. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção, quem é de bênção. Uma boa noite a todos, um bom descanso. Que assim seja.